presença do Senhor. E esta é a melhor presença que existe. O melhor lugar para se estar é na presença de Deus. Não temos outro lugar, nem nada mais a pensar, a não ser que na presença de Deus é o melhor lugar do mundo. Hoje, como disse a irmã Alice, já o carnaval está rolando solto. Começou na sexta-feira, sexta, sábado e domingo. E hoje nós vimos na reportagem que houve uma briga muito grande no meio desse carnaval. Já tinha morrido quantos, bem? 35, parece que já havia morrido no meio daquele carnaval. E aqui não tem pedaço de pau, não tem faca, não tem revólver, não tem murro, não tem nada disso, tem pontapé. Aqui só tem alegria na presença do Senhor de nosso Deus. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 5. Enquanto você encontra, eu quero louvar a Deus pela vida da irmã Alice, pela vida do pastor dessa igreja, pela vida dessa igreja, enfim. Manice confiando-nos a oportunidade de estar ministrando com os irmãos, quando na verdade eu não me sinto nem digno. E disse a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Amém, meus irmãos? Podeis assentar em nome de Jesus. Ou os levou a comer do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal? Foi a serpente. Bom, o assunto é mais profundo um pouquinho. Nós vamos falar com os irmãos sobre aquilo que nós ouvimos. Primeira voz que Adão ouviu no Éden foi a voz de Deus. A Bíblia diz que todo dia Deus vinha na virada do dia e chamava-o pelo nome e ele ouvia. Dizia: Adão, onde você está? Estou aqui, Senhor. E Deus passeava com Adão ali no jardim do Éden, na maior comunhão possível. Mas chegou um dia em que eles ouviram uma voz diferente, uma voz do mal. Quando nós ouvimos a voz do mal, voltamos os nossos ouvidos, que é uma das faculdades que nós temos, voltamos os nossos ouvidos a ouvir a voz do mal, nós simplesmente perecemos. Nós vamos aqui adentrar ao texto em questão. Nós vimos de repente, lá no jardim do Éden, Deus colocando o homem e a mulher. Ambos viviam muito tranquilos ali, porque era a promessa que eles viveriam ali tranquilos e nada lhes perturbaria. Chega um momento em que a Eva começa a passear pelo jardim, encontra-se com uma serpente. E a serpente chega para ela e disse: foi assim que Deus falou para você, que vocês não devem comer do fruto que está no meio do jardim? O que Deus disse? Ela disse: o Senhor disse que quando tocássemos, nós seríamos fulminados, porque seríamos sujeitos à morte. Isso não é verdade. Deus não quer que vocês comam da árvore do fruto que está no meio do jardim, porque no dia em que vocês comerem da árvore, vocês serão como Deus, semelhante a Deus. E Eva tomou do fruto, diz a Bíblia, e dele comeu. Comendo o fruto, chegou para o seu marido e disse: come, meu amor. Como disse um certo pregador: come, dandão, come do fruto da árvore, é muito gostoso. Você enganou, não foi bem assim. Nós não entendemos bem o que Deus tinha dito. E de repente Deus chega e diz: Adão, o que aconteceu? Ele disse: Senhor, aqui, a mulher que tu me deste
foi ela é a culpada. E você, mulher? Não, Senhor, não sou eu, é a serpente que é a culpada. Oh, gente, eu acho que Deus ama a humildade, a simplicidade, a hombridade, o caráter. Deus ama quando você diz: Senhor, eu pequei, eu errei. Muitas vezes nós não aceitamos que erramos diante das pessoas, nem diante de Deus, nem diante de ninguém. Nós queremos que alguma coisa venha justificar o nosso erro, que algum problema que nós temos em volta venha justificar o meu problema. Dizer: Senhor, foi ela, foi ele, foi alguém, foi o irmão, foi aquele irmão que falou mal de mim, aquele irmão que olha para mim, que não olha para mim, passa por mim, não dá nem paz do Senhor. É culpa dela, é culpa dele. Senhor, miserável homem que sou. Caráter, responsabilidade, temor, um sentimento de pequenez. Você tem que se sentir pequeno diante do grande Deus que nós servimos. Ao invés de estar culpando alguém, nós batemos o peito e falamos como aquele moço que estava ali. O fariseu dizia: Senhor, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu sou honesto, eu sou grandioso, eu faço tudo, eu oro todo dia, eu guardo os sábados, eu estou na tua presença. Não sou como este publicano, eu sou diferente. E o publicano bate no peito, baixa a cabeça e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Um dia o profeta Isaías, um dos grandes profetas, acho que eu falei sobre ele da última vez que eu ministrei aqui. O profeta Isaías chega diante de Deus e diz: eis que vou perecendo, porque sou homem pecador, vivo no meio de um povo impuro, um povo de lábios impuros, e vou perecer porque vi a sua glória, a sua presença. Glória a Deus. Tendência de quem ouve a voz do mal é se esconder, fugir e apontar alguém como o culpado. Um outro problema de quando ouvimos a voz do mal é querer imitar aqueles que são, quando não somos. Um dia apareceu um certo obreiro abençoado no ministério chamado por Deus após o Pentecoste. Ele sentiu muito prazer em estar entre os irmãos. Não tinha panelinha, não tinha grupinho, todos viviam felizes, contentes uns com os outros. Não tinha ninguém melhor que os outros. Eles resolveram a fazer uma coisa interessante: vamos pegar tudo que temos, vamos levar e colocar os pés dos apóstolos. Para quê? Para que levar e colocar os pés dos apóstolos? Para que todo mundo tenha de vista, todos comam do mesmo jeito, todos tenham o que nós temos, para não termos mais do que ninguém. Chegou um certo varão chamado José e colocou aos pés dos apóstolos, vendeu a sua propriedade, colocou aos pés dos apóstolos tudo e disse: aqui, Senhor, divide conosco, todos nós. Aí alguém olhou aquilo ali, miserável, que ouviu a voz do mal, ouviu e falou: vamos fazer o seguinte, meu bem, chamou a esposa dele: Safira, vem cá, vamos fazer o seguinte, vamos vender a nossa propriedade e tirar metade para nós e depositar o resto dos pés dos apóstolos, e vamos dizer que é tudo que temos. Olha só, irmão, que tendência maligna. Ouviu a voz do mal, fizeram isso, vendeu a propriedade, reteve a metade dos bens e levou o restante aos pés dos apóstolos e começou a dizer: Senhor, é isso aí que era a nossa propriedade, vendemos, divide com os irmãos. Pedro pergunta: é isso mesmo que vocês tinham? Sim, Senhor, é isso mesmo que nós tínhamos. Ele disse: você não mentiu para mim, Ananias, você mentiu, foi para o Espírito Santo de Deus.
Ele caiu morto na hora, morreu. Aquela mulher podia ter se salvado. Algumas horas chega a mulher e diz: foi portanto que vocês venderam a propriedade? Foi sim, Senhor. Tem certeza? Tem, Senhor. Aí os pés daquele que carregou o seu marido, e você morrerá também. Morreu os dois. Por quê? Tendência de quem ouve a voz do mal é tentar enganar os outros. Tentar enganar, como eu já disse, sendo o que não são, se fazendo como que não são. O ser humano tem tendência para ouvir a voz do mal. E enquanto o homem ouvir a voz do mal, a presença do Espírito Santo vai se ausentando. E nós precisamos mais a cada dia, irmãos, buscar a presença de Deus. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Por que desse texto? Enquanto se pode achar. Porque vai haver um momento em que nós não encontraremos mais a presença de Deus. Vai buscar, caçar, procurar. É o que está quase acontecendo. Quase acontecendo. Você vai no culto, irmãos. Vai no culto, entra ali, repara a saia da irmã, o vestido da irmã, o cabelo da irmã, o irmão repara o jeito do irmão falar, falou gaguejando, errou na mensagem. Nós reparamos tudo isso, mas não reparamos que ali também está o Espírito Santo de Deus para nos possuir, para nos encher, para nos fazer prosperar na obra espiritual, no caminho espiritual. E foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A prova de tudo isso estava na atitude de um dos discípulos. Nós conhecemos o Pedro como um homem violento. Nós conhecemos o Pedro que estava sempre passando na frente de Jesus, tentando saber mais do que Cristo. Vocês perceberam isso? Mas naquele dia, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, a coisa mudou. Quer que a coisa muda na sua vida, irmã? Quer que a coisa muda na sua vida, irmão? Enche, busca a presença do Espírito Santo, que você vai ver que as coisas vão mudar na sua vida. Aquele mesmo Pedro se levanta no meio dos discípulos para falar, mas ali já era um outro Pedro, já era um Pedro transformado, já era um Pedro cheio do Espírito Santo, transbordando do Espírito Santo, e começou a falar no meio do povo. E os discípulos olhavam um para o outro: o que é isso? O que esse camarada está falando? Quem foi que falou isso para ele? Esse camarada está falando diferente. Se fosse outrora, ele teria batido no povo, espancado esse povo tudo que estava criticando a gente. Mas ele começou a falar: varões galileus, sendo essa a terceira hora do dia, não estamos embriagados como vós penseis, mas está cumprido hoje o que disse o profeta Joel: no final dos tempos, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ali começou a pregar uma palavra poderosa, e aquela palavra não tinha só palavra, tinha unção. Aquela palavra não tinha só palavra, mas tinha poder. Aquela palavra não era só palavra, mas tinha graça. Aquela palavra não era só palavra, mas tinha virtude, mas tinha santidade, tinha esperança na voz desse homem. Ou seja, começou a ensinar aquele povo, porque o Espírito Santo o havia enchido da sua glória. Já não era mais o Pedro violento, já não era mais o Pedro sanguíneo, agora era um Pedro transformado. Sabe o que aconteceu? Por causa do Espírito Santo. Mas Jesus antes recomendou, disse assim: olha, vai para Jerusalém, ficai lá até que do alto seja revestido de poder, e então ser-me-eis testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Ali estava a virtude de Deus empenhada na vida daquele discípulo. E fala a paz do Senhor com alegria, com propriedade, que aquela paz ele tem dentro de si. E Deus possa fazer com que nós expulsamos toda a palavra do mal, todo pensamento mal, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que vai atrapalhar Deus agir na nossa vida, que nós possamos nos policiar a cada dia e sermos cristãos diferentes e dar testemunho da verdade. Seja louvado para sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A voz que nós ouvimos
cuidado com as vozes que você ouve. Hoje, amados irmãos, as vozes que sobressaem, só te servem essas vozes quem tem a presença de Deus, quem tem a glória de Deus, quem tem a sabedoria de Deus, quem tem a ciência de Deus, porque hoje está muito confuso, há uma grande confusão entre a voz do bem e a voz do mal, a voz da verdade e a voz da mentira, a voz da ciência e a voz do engano. Há muitos que são levados ao engano por causa de muitas vozes. O homem andava, profeta de Deus, grande profeta. Daqui a pouco chega um rei e diz: olha, eu vou te dar. Vamos imaginar hoje no dinheiro nosso. Vou te dar tantos bilhões ou milhões para você amaldiçoar o povo de Deus. Você toca dinheiro? Que isso? É muito dinheiro? Eu vou ficar rico? Eu não estou nem aí. Vou amaldiçoar o povo de Deus. Olha só, irmãos, muitas vezes nós somos levados por causa de meios financeiros, por causa de posição, por causa de cargos e muitas outras coisas que nos sobrepõem o nosso caminho. Vou amaldiçoar este povo. E a Bíblia diz que ele saiu para amaldiçoar o povo de Deus. E ele estava montado no quê? Numa jumenta. E de repente o anjo do Senhor, com a espada desembainhada, apareceu diante da jumenta. Mas ele não podia ver, sabe por quê? Porque ele estava contaminado com a voz do mal. Ele não podia ver a presença do anjo. Aí a jumentinha começou a sair do caminho por causa da presença do anjo, e ele começou a espancar a pobre da jumenta. Daqui a pouco, novamente o anjo aparece, e a jumenta sai do caminho por causa da presença do anjo, e ele começou a espancar e dizia para ela: se eu tivesse sua espada aqui, jumenta, você estava morta. Ele virou para trás e falou com ele, mas nem percebeu que estava falando com uma jumenta. Olha só que loucura. Se eu ouvir uma jumenta falar, ou uma galinha falar, ou um porco falar, eu fico, eu saio doido correndo, fico com medo. Mas ele nem percebeu que a jumenta falava, tão desesperado, tão cego pelo dinheiro, pela posição, porque ouviu a voz do mal. Daqui a pouco a jumenta fala com Balaão. A voz da jumenta representa hoje a voz das pedras que clamam. Ontem eu estava vendo na internet um macumbeiro, um feiticeiro, um pai de terreiro, aconselhando o crente, dando conselho para os crentes. Pessoal, é assim que faz, é assim, Deus me falou, assim, assim. Gente, as pedras estão clamando. Por quê? Porque nós calamos. Você calou, irmã. O seu vizinho está precisando de ouvir a voz de Deus através de você. Você é o canal de Deus para falar com seus vizinhos. Você é o canal de Deus para falar com seus amigos. Você é o canal de Deus para falar com seus parentes. Mas nós não falamos, calamos, com vergonha, com medo de ser criticado, com medo de ser maltratado. Se eu não vou falar, se a pessoa eu falo para eles não entendem nada de igreja, de Deus, de Bíblia, e vão me enxovalhar, vai me maltratar, vai me xingar, vai me abandonar, vai me desprezar. Que desprezem, mas não deixe as pedras clamar por você. A jumenta está falando, e aquela voz da jumenta representa a sensibilidade. Balaão não tinha mais sensibilidade, porque estava ouvindo a voz do pecado, a voz da desobediência, a voz do mal. Mas a jumenta, na sua simplicidade, via a presença do anjo com a espada desembainhada, para impedir que ele amaldiçoasse o povo de Deus. Irmãos, pedras estão clamando, vidas estão gemendo.
e nós estamos calados, nós estamos em silêncio. Precisamos fazer a obra de Deus. A voz da jumenta representa o mundo espiritual. A voz de Deus: abra as comportas do seu coração, abra caminho para que o Espírito de Deus possa conduzir ao teu coração a palavra, porque é a palavra que guia, é a palavra que dirige, é a palavra que ensina, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta. Ouve, fale a palavra, porque somente a palavra pode mudar o curso da história de muitas pessoas. 81, 82. Eu me lembro muito bem que eu estava deitado na cama após o meu serviço, que eu trabalhava 6 às 14, todos os dias. Era o meu trabalho, eu era vigilante na época. E eu chegava, deitava na cama e lá existia um jornal antigo da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e lá contava o testemunho da moça, Meire salva do câncer por um milagre. Eu estava deitado na cama e chorava na presença de Deus, que eu choro muito, sou muito chorão. Eu chorava muito porque eu via a presença de Deus, aquele testemunho. Eu ouvi a voz de Deus falando no meu ouvido: vai em Campinas. Eu morava em Goiânia na época. Vai em Campinas. Eu, como assim? Parei, besteira na minha cabeça. Continuei vendo, a voz falou de novo no meu ouvido: vai em Campinas. Eu levantei da cama, tomei um ônibus ali para Campinas, que eu morava no Parque Amazonas. Fui para Campinas, cheguei em Campinas, fiquei olhando para cima. Deus, vou fazer o que aqui? Eu falei: já que eu não vou fazer, não sei o que eu vou fazer, vou aqui no Erquias. Erquias era um irmão, amigo meu, que tinha uma imobiliária. Vou lá na imobiliária do Erquias. Cheguei lá, quando eu bati na porta, a irmã Eusa abriu a porta. Ela disse: não, Edson, foi Deus que te mandou aqui. Eu disse: eu sei, mas de que se trata? Quando ela abriu a porta, eu entrei, tinha uma moça lá dentro, chorando, encostada na parede. Dizia que ou nós provava para ela que Deus existia de alguma maneira, ou então ela ia se matar naquele lugar. Ou vocês provam que Deus existe, ou eu me mato aqui. E eu disse: não, Deus é maravilhoso e tal, Deus está presente aqui, cadê? Começou, eu falei: vou te mostrar. Você quer ver Deus? Foi uma ousadia da minha parte, um atrevimento da minha parte. Eu disse: você quer ver Deus? Vou te mostrar Deus agora. Duvida? Duvido. Então ajoelha aí, eu vou te mostrar Deus agora. E ela lutou um pouquinho para ajoelhar, mas ajoelhou. E eu coloquei a mão na cabeça dela: Senhor, mostra a essa mulher a sua presença. Mostra para ela a tua glória. Mostra para ela, Senhor, que tu és real, que tu está conosco, tu é o nosso Deus, o Deus em que servimos. Mostra para ela. E naquele momento eu comecei a sentir aquela glória, aquela presença, aquele gozo inefável no meu coração, que não tem nem como explicar, irmãos. Esse tipo de alegria não se explica, viu? Não adianta querer explicar. Esse tipo de alegria que não se explica. E aquele gozo maravilhoso. Daqui a pouco eu terminei a oração. Ela tremia muito e levantou muito, chorando muito também, e sentou um pouquinho antes de ser fez, tomou um pouco d'água que a irmã Eusa trouxe para ela. E eu perguntei: olha que ousadia, viu Deus? Ela disse: não, eu não vi Deus, mas eu senti Deus. Eu não vi Deus, mas eu senti Deus. Eu sei que Ele existe. E Ele falou no meu coração. E naquele momento eu fiz um apelo. Ela aceitou Jesus como Salvador. Irmãos, como é gostoso ouvir a voz do Senhor. E Moisés naquele momento ouviu a voz de Deus. Deus falou: Moisés, eu te escolhi para tirar o povo do Egito. Vai lá e faça a minha obra. Ele disse: Senhor, nem falar eu não sei mais. Eu, quando estava no Egito, certamente eu falava muito bem, tinha ciência, tinha conhecimento, tinha sabedoria. E agora eu não tenho mais nada, não tenho mais sabedoria nenhuma. E ele disse: mas é agora que eu preciso de você. É desse jeito que eu preciso de você. Para você nunca pensar que é você que faz, que quem faz sou eu. Eu sou o que sou, me enviou a voz. Eu não tenho que justificar, responder para mim. Palavra.
Você, meu irmão, você, minha irmã, que aceitou Jesus há muitos anos, há muito tempo, deve ter tido muitas experiências com a voz de Deus, que não cessa, não para. A voz de Deus está clamando aos corações, para que nós nos desviemos das coisas deste mundo, que está muito perto de nós. A voz que está pronto, sempre buscando corações sinceros, verdadeiros, que se desviaram do mal, que abandonou a grandeza, abandonou o orgulho, abandonou a prepotência, abandonou a arrogância, e nós ouvir a sua voz, corações abertos para ouvir a voz de Deus. Porque vejam bem, mas quando abrimos o coração para Deus, as coisas mudam, os caminhos se transformam, as estradas ficam mais claras, mais nítidas, mais visíveis, para nós caminharmos dentro dela ao encontro do Senhor Jesus. A voz de Deus está soando na eternidade. Um dia, Jesus Cristo, caminhando aqui na terra, chegou o momento dele ser batizado, e ele caminhou até onde estava o Batista, João Batista. A palavra Batista significa batizador, viu? Não é uma assinatura, Batista, João Batista, João o Batista, ou seja, porque ele batizava o povo. Veio onde estava João e foi batizado por ele. E a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, e ouviu-se uma voz. A voz de quem? A voz de Deus. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito de Deus veio em forma corpórea de pomba e pousou sobre o seu ombro. Meus irmãos, a voz de Deus traz-nos a presença do Espírito Santo. Deus abençoe os irmãos, amados. Que Deus possa fazer com que nós expulsamos toda a palavra do mal, todo pensamento mal, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que vai atrapalhar Deus agir na nossa vida, que nós possamos nos policiar a cada dia e sermos cristãos diferentes e dar testemunho da verdade. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu agradeço, irmã, por essa rica oportunidade.